Vem colar. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Rafa Rezende, sou presidente da Vetex aqui no Brasil. Todo mundo pergunta se eu já estou rouca. E não, eu sou assim mesmo. Ou talvez eu esteja um pouco mais rouca do que eu já sou rouca. Então, vocês vão ter que lidar com isso, tá? Esse painel virou um clássico de todas as edições do Vetex Day. E eu estou feliz, ele está super cheio. A gente está concorrendo com uma palestra que está acontecendo agora no Main Stage, né? A primeira vez que a gente abre o Main Stage junto com os outros palcos. E esse, para mim, tem muito painel legal, né? Eu sou suspeita, porque toda a curadoria ela é realmente feita a dedo, escolhida a dedo. Mas esse é um painel muito especial. Ontem eu fiz um painel muito legal aqui com a Cris Junqueira e com a Thaís Junqueira. Não sei quem teve a oportunidade de assistir. Mas esse painel de agora é um painel sobre liderança feminina. E é o único momento que a gente fala, né, sobre isso de cara limpa aqui no Vetex Day. Em todas as edições, eu faço questão de trazer esse tema. Eu não sei quem teve também a oportunidade de ver, mas a gente tem um palco chamado Led by Her, também pela primeira vez. É um palco onde só sobem mulheres, inédito também no Vetex Day, mas não é um palco sobre liderança feminina. Ele é um palco em que a gente leva mulheres que são referências nos assuntos que a gente trata lá. Então, levamos CMOs, levamos CFOs, levamos CEOs, levamos diretoras, levamos mulheres que têm conteúdo, que são especialistas em determinado assunto, para dar voz para essas potências que são muitas e que muitas vezes a gente não dá o devido valor. Mas o painel de agora é sobre 3 mulheres, eu me incluo nela. O painel de agora não é sobre a Vetex, o painel de agora não é sobre a Meta e o painel de agora não é sobre a Mondelez. O painel é sobre a Rafa, sobre a Ju e sobre a Bia. E o mais legal é que eu trouxe 2 amigas para falar comigo, que eu conheci recentemente, mas que já são do coração. Uma, inclusive, a gente divide escola dos filhos, né, Bia? A gente se encontra na escola, a gente se encontra nos eventos. E eu amo essas 2 ali. Quando a gente se encontrou, foi um... Ah! Então, eu quero chamar ao palco Ju Bonamin, vice-presidente comercial da Mondelez Brasil, e Bia Botesi, CMO da Meta para a América Latina. Aqui vai ser uma conversa entre amigas, de fato, tá? Primeiro, quem é a Bia? Uau! Essa não estava programada, né? Exato. Só para dar um elan. Primeiro, que honra, mais um ano de Vetex, né? Eu tô virando figurinha carimbada. Você tem que estar. Animada para o ano que vem e para as novidades que você contou, que provavelmente vão rolar. Então, tô assim, ó. Tô aqui como Bia pessoa física e Bia pessoa jurídica. Tanto a Beatriz Botesi quanto a Meta amam o Vetex, então eu não poderia deixar de estar esse ano de novo. Uma honra estar aqui com a Ju também, que, né, também adoro, respeito e admiro muito. Mas muito obrigada, Rafa, Isa e todo mundo do time da Vetex. Vocês foram escolhidas a dedo. Exato. E essa é uma escolha minha, essa é. Você falou, quero essas pessoas. É muito interessante essa pergunta de quem é a Bia, porque há uns 2 anos atrás eu estava numa sessão de autoconhecimento dessas, um retiro que, enfim, caí lá. E eu tenho uma carreira de 24 anos, né, no marketing. Eu não tenho 24 anos de idade, tá, gente? Apesar de parecer, né? 24 anos de carreira. Mas, enfim, e foi muito legal e difícil, porque nesse retiro, a moderadora do retiro, ela perguntou assim, eu queria que vocês se apresentassem, mas sem falar sobre o trabalho e sobre o cargo de vocês.
Eu confesso para vocês que essa foi a apresentação mais difícil que eu tive em toda a minha vida, por milhões de coisas. Primeiro porque eu trabalhei em marcas muito legais, né? Então eu sempre fui a Bia da Coca-Cola, a Bia da Red Bull, a Bia do Instagram, a Bia da Nike. E de repente eu ter que me apresentar sem o crachá foi algo muito difícil e muito poderoso para mim, porque eu aprendi a fazer esse exercício de tirar o crachá e entender que o crachá ele é passageiro, né? Você estava se sentindo nua, né? Nua, mas eu fiz esse exercício de entender quem é a Bia. Quem é a Bia sem ser CMO da Meta, VP de marketing, e tirar toda essa coisa do cargo que a gente está no momento. Porque amanhã, provavelmente, a Ju não vai estar mais lá, né? A gente pode fazer outros movimentos. A gente está sendo CMO da Meta, Mondelez e Vetex. Mas o que a gente realmente é, né? Que ninguém nos tira e que não muda em relação à cadeira que a gente está sentada agora. Eu sou a Bia, mãe do Francisco e do Antônio Pedro, que você conhece os dois, que chega descabelada às 7h30 da manhã, todo dia atrasada para levar a criança na escola. Para que você chega maravilhosa, eu fico um pouco irritada às vezes. Eu sou a Bia de Campinas, eu sou a Bia que tem me dedicado muito para ser uma líder cada vez mais humana, eu sou a Bia que lidero frentes de diversidade e inclusão, eu sou a Bia que lido por mais mulheres, né, em cadeiras de C-level e dentro das organizações, eu sou a Bia filha de 4 pais. Meu pai e minha mãe se separaram quando eu tinha 12 anos e os 4 são melhores amigos, então eu vivo em conjunto com esses 4 e eles são a maior exemplo para mim, né, de que estar junto, né, e família é o que mais importa. E, enfim, diria mais milhões de coisas. E você é corajosa. E na minha hora extra, eu sou CMO da Meta para América Latina. Muito bom. Você, Ju, quem é a Ju? Gente, prazer estar aqui com vocês hoje. Amigas que eu conheci não em São Paulo, conheci as duas em Nova York em momentos Ai, muito chique, diferentes. gente, olha. E a gente criou uma conexão incrível, cada uma no seu lugar. Acontece a gente em Nova York, morre em Nova York. Liderança de mulheres, foi para isso que a gente estava lá. E a Rafa, a gente estava conectada com o negócio, fazendo grandes transformações. E quem é a Ju? A Ju é do interior de São Paulo, de José Bonifácio, nascida em São José do Rio Preto, não perdi o sotaque. Vivi, aprendi, cresci nessa cidade com muitos valores. Sou mãe do Leonardo e da Laura, casada com o amor da minha vida, que é o Guilherme, e muito família. Adoro estar com os meus pais, adoro estar com a minha família. Essa semana encontrei parte dos meus 16 primos, e essa é um pouco da minha trajetória que eu vou contar. Assim, se eu pudesse resumir a Ju, eu acho que é a força da transformação de alguém que saiu de um lugar muito pequeno, mas com muita coragem de fazer coisas grandiosas e junto com muita gente que está aqui, que veio me ver, mas que também a gente está fazendo muita coisa junto acontecer. Então, a Ju é essa força de transformação. Vocês são muito, muito potentes. E eu me considero uma mulher potente também. Eu aprendi a falar sobre isso, né? Porque a gente tem uma dificuldade de se reconhecer, de se valorizar, de se elogiar, de receber elogio. E eu vou rapidamente me apresentar, mas eu parto desse lugar da gente aprender no que a gente é boa e a gente falar sobre isso, né? Você falou da sua força, da sua coragem, da sua força para transformar. Você é extremamente corajosa. Você toma decisões na sua vida pessoal em prol da sua felicidade. Você não aceita esse lugar médio. Você vai fazer. E uma frase que eu costumo falar é: eu não tenho talento para não ser feliz. Isso não significa que eu não fique triste, né? Lógico que fico. Mas eu não tenho talento. Eu acho que eu nasci, de fato, com uma coisa muito forte em mim, que vai buscar, que vai perseguir essa felicidade, que vai perseguir essa alegria, eu não vou aceitar estar num lugar que eu goste mais ou menos. Eu não vou ser uma boa mãe, eu não vou ser uma boa filha, né? Isso, para mim, é muito forte. Então, talvez, o meu maior diferencial, a minha maior potência, está nesse talento na busca pela minha felicidade, sabe? Isso eu acho que é algo que eu tenho muito forte. E eu acho que profissionalmente, eu sempre
eu nunca mudei de trabalho por dinheiro. Lógico que eu venho de uma família privilegiada, né? Eu não passei dificuldades. Eu falo de um lugar sim de privilégio, mas eu nunca fiz. Sempre foi consequência. Eu sempre escolhi porque realmente era o que eu gostava de fazer e aí naturalmente eu fui fazendo bem. E eu sou uma apaixonada pelo trabalho. Às vezes eu fico até assim, né? Sou filha do Rodrigo, tá aqui. Pai, dá um oi. Meu marido, Tiago, Marcela, minha grande amiga, Bernardo, meu primo. E eu faço muita questão de ter a família junto. E isso para mim é muito importante, porque como é que eu vou ser feliz no trabalho, vou poder me dedicar ao meu trabalho, se eu não trago todo mundo para fazer parte disso? Eu preciso do apoio deles, eu preciso da dedicação deles. Então, eu sou essa pessoa que amo o trabalho e trago a família para dentro do meu trabalho, para que eles também participem, entendam, possam viver e a gente fazer os combinados, né, que a gente precisa fazer. Uma outra curiosidade, eu sou filha única, sei, podem criticar, acontece, né, deve ser mimada, deve ser isso, deve ser aquilo. Eu estou feliz com a nova geração, porque vem uma nova geração, acho que vem uma nova geração grande de filhos únicos, né? A minha filha vai ser filha única. Mas dito isso, eu queria saber, Bia, no que você é boa? Uau, Não vem ser vulnerável não, que isso é a próxima pergunta. Eu quero saber no que você é boa. Não, e é muito legal porque você falou algo super importante, né? Que essa dificuldade que nós mulheres, né, temos de fato aceitar as nossas fortalezas. Não é fácil, não é fácil. Né? A gente entra nesse status quo de nos minimizarmos para tentar caber em espaços que não necessariamente a gente pertence, né? Até em coisa do dia a dia. Nossa, como você está bonita hoje, né? Você recebe uma elogio. Ai, não, estou cansada, não dormi bem. Nossa, que roupa linda. Ai, paguei baratinho, né? A gente tem essa coisa até nas coisas táticas do dia a dia. Nossa, parabéns por essa apresentação. Quando alguém fala para mim, você foi super bem nessa reunião. Ai, mas aquela hora lá eu escorreguei e errei. Por que Você foca no problema, né? Por que a gente tem esse exercício recorrente de não aceitar o elogio, né? E eu digo tudo isso porque é uma jornada, não é algo que do dia para o outro você fala, opa, acordei hoje e a partir de hoje eu vou aceitar os elogios e eu vou descobrir no que eu sou boa e vou focar nisso. E tem um processo muito interessante da minha jornada que foi, até tem um livro que chama, né, que é o Poder das Suas Fortalezas. Eu acredito muito em que a gente deve focar no que a gente é bom. E não tentar, então tá, essas aqui são as minhas fraquezas, né? Que você vai em entrevista, quais são as suas fraquezas? Por que você quer saber quais são as minhas fraquezas? Vamos focar no que a gente é bom? Vamos colocar energia no que a gente é bom? Pelo simples motivo no qual o que a Bia é boa é diferente do que a Rafa é boa e é diferente do que a Ju é boa. Então, nós, em um ambiente, nós somos complementares. Então, a partir do momento que eu descubro no que eu sou boa e entendo que vocês têm, né, as coisas e as fortalezas de vocês, esse é o poder do coletivo dentro de uma organização e das empresas que a gente lidera. E eu digo tudo isso porque, para mim, foi uma jornada conseguir falar qual era o meu superpoder. Uma vez me fizeram essa pergunta, se você pudesse escolher qual é o seu superpoder, e eu faço esse convite para todo mundo, né? Porque não é fácil responder. Qual seria o seu superpoder? No que você se diferencia? E eu me peguei meses pensando, e eu falava, nossa, a minha equipe, sempre eu tive equipes muito boas nos lugares que eu trabalhei. E eu falava, nossa, aquela pessoa, aquele diretor, ele é muito bom em estratégia, o outro é muito bom na parte de criatividade, o outro em planejamento. Todo mundo é melhor que eu. Em uma fase insegura que eu já passei, como todas nós passamos, isso era um problema, era uma dor, porque eu falava, então essa pessoa é melhor do que eu, então por que eu estou aqui, sou líder dela, se ela é melhor que eu? E de repente, quando você entende que você também tem o superpoder e que ele é complementar ao dos outros, e quanto mais gente melhor ao seu lado, melhor para todo mundo, essa ficha cai e as coisas começam a girar de uma forma muito melhor. E eu descobri que o meu superpoder é amar pessoas.
ele parece pequeno, diminuindo o meu superpoder, mas eu vou aumentar ele agora. Mas ele é super necessário, porque num time, quando você lidera, né, você entender que você tem um bom estrategista, um bom planejador, um bom executor, e tem alguém que pode ser o maestro e cuidar de gente, e amar pessoas, né, e cuidar do ser humano, que foi o que eu descobri ser a minha fortaleza, foi quando as coisas começaram, até como líder, para mim, fazer muito mais sentido e fluir de uma forma muito melhor. Então, eu tenho muito orgulho hoje de falar que eu sou uma estrategista nota 7, uma criativa nota 8, uma marqueteira nota 6, mas que eu sou uma líder que gosta muito de gente. Muito bom. Você, Ju, no que você é boa? O que você faz que é, olha, eu sou imbatível aqui? Olha, eu falei bastante sobre a força da transformação e eu acho que tudo isso começou com uma reflexão de mobilizar pessoas. Eu acho que esse é a minha maior força, mas isso foi ao longo da trajetória virando muito case de transformação. Então, hoje eu falo que a minha marca é a força da transformação. Mas o que é isso? É criar com propósito, é trazer o melhor das equipes, é formar time, é construir sonhos grandes. E aí eu olho, assim, ao longo da minha trajetória de 25 anos de experiência profissional, falo, eu não nasci desse jeito, né? Eu fui formando. Essa Ju que está aqui hoje foi uma Ju construída, com coragem, com amor, com cuidado com as pessoas, mas também com ousadia. E sempre com esse apelo de fazer as coisas com os outros. E eu vejo que isso se extrapola a cada dia. Não só no trabalho, mas com os parceiros, com os clientes. Então, acho que essa é a minha força, a minha identidade de transformar através dos outros. No final, é uma capacidade de influenciar, né, que nós temos. E eu ainda diria, e muito possivelmente isso acontece também com vocês, que é o poder dos acordos, né? Você influenciar, você ter coragem de falar, você ter coragem de se posicionar. Eu sou mãe também de uma menina de 6 anos. Eu sou apaixonada pela maternidade, só que eu demorei para gostar da maternidade. Eu demorei porque eu não falava, eu não conseguia externalizar o meu jeito de maternar, como para mim funcionava a maternidade. Então eu queria me encaixar como funciona para muitas mulheres, uma coisa mais sofrida, uma coisa mais, ai, não tenho tempo para nada. E a minha forma de maternar não é assim. E eu demorei para gostar, muito por causa disso. Depois que eu aprendi a falar sobre, chamei meu marido, chamei meus pais, porque filho único é assim, tá? É tudo uma coisa só. Todo mundo participa, é um rolê ali que a família são 5, 6 pessoas. E eu chamei todo mundo para falar e falei, olha, para funcionar para mim, vai ter que ser assim. Aqui na maternidade, aqui no trabalho, aqui não sei o quê. E eu conto com o apoio de vocês, nisso, nisso, nisso e nisso. Depois disso, a minha vida mudou. A minha vida mudou radicalmente. Eu passei a amar ser mãe. Eu amo com todas as minhas forças. Eu me conectei muito mais com minha filha. Minha filha estava aqui ontem, inclusive. Então, eu acho que uma capacidade que está conectado a não ter talento para não ser feliz, mas que essa capacidade de influenciar e de conseguir externalizar o que você está sentindo. Não dormir com isso, não ficar com isso, assim, ter essa coragem de falar. E falar às vezes magoa, né? Falar às vezes dói, a gente tem medo de... Pode rachar ali alguma coisa, né? Mas é importante a gente falar o que funciona pra gente, o que não funciona, o que é bom, o que não é bom. Porque no final, se a gente não fala, a gente não está sendo honesto com a gente, né? E isso eu levo para o trabalho também. Ontem eu estava falando com a Cris aqui sobre feedback. Né? Ela estava falando que poucas pessoas recebem bem feedback. E é difícil dar feedback também. Porque a gente fica com medo de... E se? E se a pessoa ficar chateada? E se rachar? Então, o poder da fala, como a gente se posiciona, como a gente diz que funciona, o que é importante, eu acho que esse é algo muito forte e que eu vejo muito em vocês duas. E é algo que eu tenho também e que acredito que talvez seja uma característica comum, né? Que é brigar pelo que a gente acredita, que é brigar pelo que a gente quer e ter essa força interior para fazer isso.
E te complementando, Rafa, eu escrevi ontem até um artigo que eu falei sobre isso e foi muito importante para mim conseguir verbalizar, né? Colocar em texto, em palavras, exatamente o que você está falando e como eu penso. E o nome do artigo era O Poder do Não. O não, ele parece muito reativo, né? Por que você tem que falar não para as pessoas? Enfim, e nesse artigo eu trouxe muito esse olhar carinhoso que você traz, que na verdade quando você entende que ao falar um não para algo que está, né, que você está fazendo algo que você não quer, que você está indo além dos seus limites, que você, né, eu me senti em muitos momentos da minha vida, e essa é a minha forma, né, de fazer, sempre querendo agradar as pessoas, sempre fazendo pelos outros, sempre querendo estar presente em tudo. E chegou um momento que eu fiquei doente, né? Chegou um momento que pratos da minha vida pessoal caíram porque eu estava querendo ser, né, parecer ser, para corrigir a minha frase, aquela pessoa que não necessariamente estava me fazendo bem. E foi um ato tão importante na minha vida quando eu percebi que ao falar o não, eu estava sendo gentil comigo. E a gente esquece de ser gentil com nós mesmos, né? É uma pressão exacerbada do excesso de cuidado com o outro. Nossos filhos, nossos parceiros, as nossas famílias, né? E tudo bem ser gentil e ser cuidadoso com todo mundo, mas essa equação só fecha quando você também é gentil com você mesma. Se você e não esse tá bem com turning você- point, né? Você fala, cara, eu falar não para uma reunião que eu não vou conseguir estar, para um evento que eu não posso estar, ou para uma relação que não está sendo saudável para mim, ou para um emprego, para uma meta, né, que eu tenho que bater. Quando você entende que falar não é também colocar boundaries, né, barreiras dentro do seu espaço e que isso te faz feliz e que isso te faz bem, eu acho que uma grande mudança espiritual até. Sabe, eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo. E aí, Ju, não sei se você tem algum caso em relação a essa questão do poder do não para contar, mas quando eu assumi a Vetex aqui no Brasil, né, e foi há 2 anos atrás aqui no Vetex Day, eu recebi muitas mensagens de pessoas querendo mentoria, de mulheres querendo mentoria, de mulheres querendo conversar, de mulheres querendo tomar um café e tal. E tiveram 2 coisas muito que me marcaram. A primeira foi a naturalidade do processo. Isso eu fiquei bastante orgulhosa, porque as pessoas falavam, não podia ser outra pessoa. Não sei se foi surpresa para você, mas não foi para mim. Então, aquilo para mim foi... Falei, então, era para ser, era para acontecer. Agora, teve essa segunda coisa que muita gente pedindo, e eu lembro que eu sofri muito. Primeiro que eu achei que eu ia ser demitida, né? Só para começar. Eu fui promovida em cima do palco, lá daquele main stage, lá, 2 anos atrás. Eu desci do palco e falei pro meu marido, é agora, eu vou ser demitida. Ele, mas como? Você acabou de ser promovida? Falei, sim, mas vamos descobrir. Agora já era. Ele falou, você tá louca. E, de fato, estou aqui, estou muito bem, estou feliz, sou boa no que eu faço, estou na minha zona de potência, assumi isso, falei. Mas eu sofri muito porque eu estava, num momento, numa cadeira nova, num desafio que eu estava morrendo de medo, que eu estava, obviamente, tinha as minhas inseguranças, se eu ia conseguir fazer, tendo que organizar as coisas dentro de casa, uma área nova, um time novo, tudo novo, virei chefe dos meus pares, aquela coisa que nunca é tão simples. E um monte de gente me pedindo mentoria. E eu naquela assim, puta, mas eu vou falar não? Eu sou uma mulher, eu vou falar não para outras mulheres, vão achar que eu fiquei metida. Vão achar que o sucesso subiu a cabeça. E aí eu pensei exatamente isso. Eu falei, eu não posso fazer isso comigo. Porque eu vou sucumbir. Eu não vou fazer nada bem. Fazer escolhas. Eu não vou ser uma boa mãe. Eu não vou ser uma boa mentora. Eu não vou ser uma boa filha. Eu não vou ser nada. Eu não vou fazer nada bem. E aí eu comecei a pensar como eu poderia escalar minha voz sem necessariamente fazer uma coisa tão a um. E aí foi quando eu comecei a me dedicar a fazer palestra, a fazer painel, a fazer coisas que eu consiga escalar um pouco do que eu entendo, né, do que é a minha visão, do que é a minha trajetória, sem necessariamente fazer uma coisa um a um. E essa é a forma que eu encontrei de estar na pauta, que para mim é essencial, eu não abro mão dela, mas de uma maneira que eu fique, que
que eu consiga administrar, né? Que fique bom para mim, porque senão não vai funcionar. E, Rafa, eu acho que tem um link aqui, que é cuidar das pessoas, mas acho que antes da gente cuidar das pessoas, a gente tem que cuidar da gente. E aí, acho que esse impacto é o nosso dever, porque acho que todas nós passamos por isso. Eu olho para a trajetória e fico pensando, nossa, acho que nem nos meus melhores sonhos eu imaginava estar aqui, onde eu estou. E por que aconteceu isso? Sonho grande, coragem, meta, rede de apoio autêntica, genuína para estar do lado, ou no trabalho, ou em casa, ou com as pessoas que estão com a gente trabalhando. Acho que isso é super importante. Mas aí quando eu olho para a trajetória, eu falo, o cuidado de olhar para o outro e tornar o outro potente para dar o melhor, quando a gente escolhe o nosso time. A gente está escolhendo os melhores. E eu sempre tenho isso, sabe? Alguns gestores meus já me fizeram essa pergunta. Juliana, mas se você contrata gente melhor que você? Lógico. Sempre. Vamos contratar gente melhor que a gente, porque um vai somar no maestro, o outro vai somar no piano, né? Na orquestra. E não só isso, né? Como é que você avança? Porque hoje eu tenho... Isso já aconteceu várias vezes na Vertex. A pessoa... Tudo bem, ela está pronta ali para ser promovida, mas ela não formou ninguém para estar no lugar dela. Exato. Então, faltou um skill importante ali, que é uma formação de time. Isso. E aí eu acho que quando você forma esse time e começa a colocar um tom de escuta, de vulnerabilidade, você começa a criar conexão, de estabelecer limites também. Porque a gente não consegue fazer tudo. Então, no momento que cada um assume, essa daqui é a minha potência... Putz, então a gente não precisa da Juliana ali, a gente pode escalar nesse sentido. Eu acho que no momento que a gente cuida das pessoas, e eu não tinha essa dimensão, que cuidar das pessoas me traria algo tão grande, que é de não ser onipresente, de não ser infalível, de ser imperfeita. Hoje eu olho e falo, cara, eu posso ser imperfeita, eu posso não ter resposta para tudo. E aí você começa a definir melhores os seus limites, onde você pode ir, onde você não pode ir. E você traz as suas vulnerabilidades, né? Que te moldam e te mostram que você é mais uma pessoa ali, um ser humano fazendo parte disso tudo, né? É um poder você falar, não sei. Alguma coisa que alguém te pergunta e você conseguir, não sei, vamos juntos procurar essa resposta ou essa solução. Total. Isso é muito potente, né? A vulnerabilidade conecta, né? Ninguém conecta com o super-homem, com o super-woman, com o super nada. Na vulnerabilidade a gente se conecta, porque no final as pessoas se conectam com seres humanos e todos nós temos os nossos medos, os nossos desafios. E ela gera empatia, né? Sem dúvida. Mais... E falar, né? Você falou cuidar das pessoas no trabalho, cuidar das pessoas em casa, cuidar das pessoas ao redor. Então, de novo, um exemplo. Pré-Vertex Day, a gente fica maluco. Para fazer esse evento aqui, a gente fica doido. A Isa, aqui, diretora de marketing da Vertex, que é a dona do evento. Maravilhosa. Né? Que eu só atrapalho, né? Que eu só falo, quero isso. Mas ela, cheia de ideia brilhante, além de ter ideias brilhantes, ela executa tudo isso aqui. A gente precisa fazer combinados em casa. Eu combinei com meu marido, eu falei... E conversei com a minha filha de 6 anos. Eu expliquei para ela, e na minha visão isso é cuidar. Eu estou vendo, nos últimos 10 dias, eu estou vendo muito pouco a minha filha. Muito pouco. Só que isso foi uma escolha, foi by design. Eu precisava estar aqui, eu precisava estar entregue. E eu só estaria entregue se a minha família estivesse em paz com isso. Então, eu precisei conversar com a minha família e falei, olha, isso é importante para mim. Esse Vertex Day é importante para mim, eu preciso viver esses 10 dias, eu preciso me entregar ao Vertex Day por esses próximos 10 dias. Eu não vou conseguir levar a pipa na escola, eu não vou conseguir buscar. E o meu marido ele falou, vai e faz o que você precisa fazer. Mas não pode ser algo velado. Precisa ser externalizado, precisa ser falado, precisa ser combinado. E a mesma coisa na Vertex. Agora é a hora de eu ficar com a minha filha. Agora é a hora de eu ficar com o meu marido, agora é a hora de eu sair com as minhas amigas. Isso tem que ser falado, isso tem que ser normalizado. A minha agenda na Vertex é aberta. Qualquer pessoa entra e vê o que lá tem escrito. E lá tem, eu fechei a agenda, porque uma sexta-feira eu vou viajar com a minha filha, e eu vou viajar com a minha filha, eu não vou trabalhar. Inclusive, se alguém me pergunta alguma coisa que eu sei que não precisa de mim para resolver, resolve, eu não vou resolver. Ah, mas está indisponível. Hoje eu estou indisponível. Então, é cuidar das pessoas,
e se respeitar e respeitar os combinados que você faz com você mesma, né? Ju, o que você não abre mão em você? Você fala, isso da Juliana eu não abro mão. E o que você acha que você precisou evoluir ao longo da sua trajetória para chegar onde você chegou? Nossa, essa pergunta mexe comigo, Rafa. Porque eu acho que eu falei isso. A Ju que a gente tem aqui hoje não é uma Ju que nasceu desse jeito. Ela foi construída, né, com alguns quesitos, algumas pitadas aí, alguns temperos. E o que eu não abro mão é de valores. Então, coragem, ter ambição, ter sonhos, tudo, mas sempre com valores, com autenticidade. E acho que essa é uma marca minha de acolhimento com a equipe, de estar presente mesmo nos momentos e de fazer acordos. Mas acho que o que está no princípio dessa conversa é manter a autenticidade. Eu tenho sempre sonhos grandes. Sonhos grandes com trabalho, sonhos grandes pessoais, sonhos grandes com a família, com a sociedade, com a comunidade. Tem alguns vieses assim diferentes, mas eu sempre olho, faça isso com os seus valores. Então, pode ter pressão, pode ter busca de meta, pode ter algo muito maior, mas eu preservo essa autenticidade e acho que teve algo que mudou assim durante a minha trajetória, que foi, mas você precisa ocupar um espaço. E eu cheguei num determinado momento, com tudo isso na cabeça, a falar, não, além de ocupar um espaço, eu tenho que me sentir à vontade nele. E tem uma metáfora de um livro que eu gosto muito de contar, eu conto para as minhas mentoradas de nova geração, de geração mais, que chama Faça Acontecer, da Shelley Sandberg. Tem um capítulo que fala, ocupe o seu lugar à mesa. E quando eu li esse capítulo, eu falei, é mais do que ocupar um lugar à mesa, é realmente mudar as regras desse jogo. De como é que eu posso mudar o ambiente, de trazer pessoas, de não ter resposta para tudo. Então, acho que o que está por detrás da Ju corajosa, da Ju que enfrenta os desafios, é ter feito um clique também ao longo do tempo, e aí acho que eu estou falando mais de liderança feminina, que era muito mais do que ocupar um lugar à mesa. Era encontrar um significado para eu me sentir natural, vulnerável, com escuta e criar conexão. Porque no momento que você cria conexão, você pode falar dessas verdades absolutas e estar junto caminhando para isso. Então, acho que é esse o cerne da minha questão, que eu não abro mão. E o que você acha que você evoluiu? O que você precisou evoluir para chegar onde você chegou? Porque tem coisas que são, né, nossas, mas também não dá para ser aquela coisa assim, eu sou assim, não vou mudar. Tem coisas maravilhosas que você, de fato, a autenticidade. A autenticidade é algo muito... É quem a gente é. Não dá pra gente abrir mão disso. Mas tem coisas que a gente tem que evoluir ao longo do ano, né? Todas nós aqui temos mais de 40. Um pouquinho mais, né? Bem pouquinho. Mas temos. Você acho que o que eu tive evoluiu. Você recém-40. Ela tá muito nova. Tô muito nova, gente. Acabei de fazer 40. Ô, Rafa, eu acho que o que eu tive que evoluir foi mudanças de... Toda vez que me colocaram um desafio e que me dava frio na barriga, esse é o lugar para estar. Sabe, eu comecei a ter sinais. Você vai liderar seus pares. Frio na barriga. Isso é um sinal. Mas agora você vai ocupar essa posição. E aí, você vai falar assim, mas alguém estava no controle disso para você? Não. Eu também escolhi mudar de área diversas vezes. Mudar de cidade diversas vezes. Mudar de país. Eu fui muito tempo prata da casa de uma companhia que eu fiquei 21 anos. E eu estou há 5 anos agora na Mondelez. Trocar de trabalho também para mim foi, vamos encarar um novo desafio, mas tem propósito. Então, eu acho que o que me fez mudar é, primeiro, ocupar esse lugar com naturalidade e toda vez falar, preciso de um novo desafio. Tudo que me der
borboletas no estômago, é para lá que eu vou. Que eu vou ganhar conhecimento, que eu vou ganhar repertório, que eu vou poder trazer conteúdo, trazer gente boa para trabalhar junto. Eu acho que isso hoje é o meu maior motor nessa transformação de vida. Eu vou mudar a pergunta para você, porque eu não sei se vocês perceberam. Eu tinha um roteiro que eu até passei... Juliana nem olhou. Passei para a Bia ali, a gente olhou rápido. Não segui nada. Segui nada. Estou completamente errado. Se tivesse algum prompt aqui, o negócio passando, a pessoa ia estar desesperada. É uma conversa tão verdadeira, Não, eu não né? segui Um papo de absolutamente bar. nada. Eu estou aqui, eu falei, não falei disso, pulo, falei disso, pulo. E aí faltam 5 minutos para acabar. E eu não passei por nada. Só para avisar vocês. Então, de fato, foi uma conversa. Foi uma conversa de bar, tá? Mas, peraí, cadê? Eu queria fazer uma pergunta para você, ó. Perdi. Calma. Geração. A Ju comentou geração. Falou sobre as novas gerações, pessoas mais novas. E a gente, até no nosso papo a gente falou isso, né? E a gente com 40, a gente fica se acha... É bom e ruim, né? Porque tem um lugar a gente se acha meio legal também com 40, né? Chega nos 40. E existe, eu não sei se vocês percebem, mas eu percebo que tem uma tendência a criticar as novas gerações muito forte, assim, um pouco de, não querem nada, são um pouco resilientes, mas reclamam de tudo. E aí eu olho meu primo aqui de 20 anos, e aí tem uma tendência de, né? Tá desesperado aqui já, eu já falei dele 2 vezes, ele é tímido. Mas a grande verdade é que com ele, por exemplo, eu me surpreendi muito. Ele não mora aqui, ele estuda em Boston, mora em Boston, mas está aqui e está de férias e veio ontem e hoje o dia inteiro para o evento. Porque ele quer consumir conteúdo. E me surpreendeu, assim, a maturidade, o amadurecimento e tal. E a pergunta é, o que você aprende com as novas gerações? Assim, com essa geração de entrantes, a gente trabalha numa empresa de tecnologia. Exato. O que você aprende? O que tem para aprender? Ao invés de falar mal, o que a gente aprende com a nova geração? E eu acho que o mais importante dessa pergunta, Rafa, é o que você trouxe nela, que no final não é só sobre o que a gente aprende com uma nova geração, ou com uma geração mais velha, ou o que eles aprendem com a gente, mas eu acho que nessa pergunta tem muito a questão também da diversidade, né? De termos pessoas diferentes na mesa, seja por gênero, seja por idade, seja por raça. A gente não aprende com Jus, Bias e Rafas, que são relativamente parecidas, com bagagens similares, com privilégios similares. Se nós 3 estivermos liderando juntas uma empresa, eu acredito que ela vai ser um fracasso. A gente aprende com pessoas diferentes da gente, com pessoas que questionam o nosso status quo e com pessoas que somam de forma diferente porque tem uma bagagem e uma jornada que difere da nossa. E aqui é o mais importante, não é porque a sua bagagem, né, de alguém da minha equipe é diferente da minha, porque a pessoa, né, tem mais idade ou menos idade, ou foi criado de uma forma diferente, ou teve mais dificuldade ou menos dificuldade, mas no final, que cada coragem tem a sua bagagem. Então, o que essa pessoa tem para aportar é a coragem que ela vai conseguir ter no todo ali daquela equipe. E eu acho essa questão de geração tão importante porque ela é um viés extremamente necessário de diversidade e inclusão, no qual, a partir do momento que a gente entende e respeita que a gente tem sempre alguma coisa para aprender com absolutamente todo mundo, para mim esse é o grande takeaway da minha vida. Eu vejo tanto de líder arrogante. Eu tenho pavor de arrogância. Eu tenho pavor de gente soberba. E às vezes eu fico no meio, meu Deus do céu, será que eu não ter feito essa mentoria, vão achar que eu sou arrogante? Eu fico me pegando, tentando me encaixar. E no final, quando você entende que nós somos todos pessoas, e seja o seu primo de 23 anos, ou seja, né, os nossos pais de 70, todo mundo tem algo a somar e todo mundo tem a aportar, você muda essa chave e a gente começa a estar aberto genuinamente para o outro. E eu digo tudo isso porque é um aprendizado, né? Porque a gente vê muito esse clash geracional hoje, onde, né, nós somos millennials, né? Até ontem ser millennial era super cool. Nascidos em 83, 82, todo mundo estudando a gente, o que o millennial consumia, o que o millennial bebe, como que o millennial se reproduz, aonde que ele dorme, só se falava do millennial. Agora a gente passou, tem milhões de gerações sendo estudadas e o millennial ficou ultrapassado. Mas o que ele tem? Ele tem conhecimento, ele tem bagagem, ele tem histórico. E todas essas gerações que estão chegando agora
tem muito mais frescor, tem muito mais garra, tem muito mais força de vontade, tem muito mais disposição. Tem um compromisso com autorrespeito, né? Talvez no maior. final, exatamente. E no final, o mais importante de tudo isso é entender que a gente não está concorrendo. Não sou eu contra o seu primo de 25 anos, né? A gente não está Já aumentou 5 anos na idade dele, em 2, o menino tem Quantos ele 20. tem? O seu primo de 20 anos. E no final é sobre como a gente vai fazer juntos. Porque a forma como ele lida com tecnologia, a forma como ele toma decisão e a forma como ele está estudando hoje é totalmente diferente da minha. E eu tenho certeza que ele tem muito mais a aportar para mim do que vocês duas. Né, que pensamos de forma Bia. igual. Não, e não é. É sobre o quanto a gente tem que Acabou com a aprender com a Bernardo, vem geração aqui, nova. faz aqui, por favor. Vamos trocar e Eu vou me colocar o Bernardo retirar. aqui, ó. Mas, entendeu? Porque no É final é maravilhoso. sobre como a gente tem Sem que dúvida. aprender com pessoas que são diferentes da gente. Nós somos muito mais parecidas, né? Exatamente. E ficar nesse lugar é confortável, né? Super. Porque a gente vai concordar em tudo. A gente vai falar, não é isso. A gente vai ficar Concordo. concordando, falando uma para concordar com a outra. Sabe aquela coisa, aquela conversa que não termina nunca, mas a gente está sempre... Eu concordo com isso, e aí você vai falar. Você fala, não, concordo exatamente, é E aí isso, é e uma vai falar. conversa que no final você termina ela e ela foi gostosa, mas ela te tirou da sua zona de conforto. Veio um feedback construtivo, né? E você ouvir feedbacks dessa geração mais nova é muito interessante também, assim como todas, né? Porque, de fato, são pensamentos que vão muito além de coisas que a gente foi moldado a pensar na forma como a gente foi construindo a nossa jornada. O concordar devia ser mais simples, né? O Mariano fala isso pra mim, ele fala, a gente tem que aprender a concordar sem explicar por que concordou. Eu concordei. Discordar também. A gente tem mania de falar, eu concordo, porque assim, né? Barará, barará, barará. Não, você concordou, tá ótimo. Concordou? Não. Vamos agora para discordância, porque aí Não, que a gente tem que gerar assunto. Concordou, concordou. E tem um outro ponto dessa nova geração que eu acho incrível, assim, para colocar no jogo, porque a gente olha o que vão ser as competências do futuro, né? Você fica projetando para 2040 e por que eles querem falar com a gente. Mas, você pensar na inteligência artificial, que está super à frente, o que a gente tem que ter de bom? Saber fazer as perguntas. Essa geração, ela vem muito mais provocativa para a sociedade, para a liderança, com o autocuidado, com os limites. Então, eles sabem fazer as perguntas. Mas aí tem outras competências também que vão ser importantes lá em 2040, que é a liderança de pessoas, o lidar com transformações. Tem outras competências. Então, a gente vai ter que somar. Vai ter que somar a geração dos 60, 70, com essa turma que sabe fazer perguntas, a gente que tem alguma experiência. A nossa experiência. que questionou o status quo. Exatamente. Então, acho que é um pouco disso mesmo. E a curiosidade deles. Acho muito importante as perguntas de mentoria, que elas são as mais básicas e as que tiram a gente da zona de conforto. Para que essa carreira? As pessoas, eles são super questionadores de tipo, não é isso que eu quero, mas eu vou te ajudar também a pensar de uma forma diferente de como introduzir essa nova geração. Eu concordo, ponto. Você concorda? Eu concordo. Ponto. Aí ele tem um tempo esgotado na minha cara, eu não segui nada. Mas a gente amou. Tá, então Eu amei, desculpa eu não sei aí. todo mundo, mas eu adoro conversar com você. Gente, acabou. Eu falei que iriam fazer esse painel de meia hora, não ia dar. Eu pedi para subir 15 minutos, lasquei o negócio inteiro, mas deu certo. Obrigada a todos, vocês são muito maravilhosos. Obrigada. Obrigada, Rafa.